Fala pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Olha, hoje eu trago um assunto assim bem polêmico e no mínimo um pouco revoltante. Fala de Lula. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu seria presidente do Brasil. Temos essa fala polêmica de Lula, colocando Deus em algo que não tem nada a ver. Segundo a frase de Lula, Deus não havia completado a obra no Nordeste, porque ele, Lula, viria para complementar. Vamos ao vídeo e tire as suas próprias conclusões. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que te prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que uma pessoa está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Gente, podemos dizer que essa fala é uma fala infeliz do presidente Lula. É uma fala infeliz, porque dentro da colocação do presidente Lula, isso aí nos dá mais para pensar, é que, na verdade, Deus não concluiu, ou seja, não fez o Nordeste com água, ou Deus permitiu que aquela população, que aqueles nossos irmãos nordestinos, sofresse tantos que sofreram, tantos perderam até a vida, porque nós sabemos que a seca, ela traz assim diversas dificuldades, inclusive na nossa saúde. E eu sei que muitas pessoas morreram lá por falta de água. Eu sei que muitas pessoas sofreram e sofrem até hoje por falta de água lá naquela região. E o Lula vem com uma fala dessa, falando que Deus deixou que o povo passasse por isso tudo, para que ele agora, há muitos anos, dezenas de anos depois, fosse lá para inaugurar a transição do Rio São Francisco, para que chegasse água naquela região para aquele povo. Será que Deus errou e deixou o restante da obra, que era dele, Deus, para que Lula construísse? Será que Lula está se colocando acima de Deus? Lula está mexendo com coisa muito séria. Isso é um ponto, é um erro gravíssimo que o Lula cometeu, uma falta de respeito com Deus, e se colocando assim como alguém usado por Deus, que sinceramente eu não acredito, porque alguém usado por Deus não tem a atitude que o Lula tem. Alguém usado por Deus não é a favor de aborto. Alguém usado por Deus não participa de tantos roubos e tantas corrupções. Eu não consigo ver alguém usado por Deus sendo corrupto. Não consigo. Isso é um ponto que por si só já é muito grave. Mas existe um outro ponto dentro disso aí, que é o quê? Existe o ponto que o Lula estava naquele lugar, naquele dia, com aquele povo, inaugurando uma obra que já havia sido inaugurada pelo atual presidente da época, Jair Bolsonaro. Se você se lembrar, essa promessa dessa obra, ela existe desde quando eu conheço o governo PT. E o governo PT sempre falando dessa obra, ganhando dinheiro em cima dessa obra, ganhando voto em cima dessa obra, iludindo e enganando as pessoas do sertão, o povo do sertão, para ganhar voto, falando que ia fazer. Passou-se vários governos da esquerda, do PT, e não foi feita essa obra. O presidente Bolsonaro foi lá, fez essa obra, inaugurou essa obra, e assustadoramente, meses depois que Lula assumiu a presidência,
os canais foram fechados, esvaziados, os canais estavam secos. Se você puxar na internet, você vai ver que o governo Lula mandou fechar a transposição do rio e todos os canais ficaram secos. Para quê? Para que agora ele voltasse lá e falasse, gravasse vídeo, tirasse foto, fizesse um discurso que ele, presidente Lula, estava lá inaugurando aquela obra. Mas, na verdade, todos nós sabemos que aquela obra já havia sido inaugurada e que, na verdade, a transposição dos rios, das águas, tinham sido paralisadas quando o governo Lula assumiu a presidência. Então, Lula, você não engana mais o povo. Tinha aí um povo selecionado, né? Um povo restrito, né? Seu. E você fazendo esse discurso e o povo ali aplaudindo. Mas esse povo, eu tenho certeza que era um povo seu que estava ali. Não é o homem do sertão, a família do sertão legítima que estava ali te aplaudindo, Lula. Porque os legítimos te conhecem. Inclusive, né, sabe quem você é. E sabe que é você que não inaugurou essa obra. Você cometeu 2 erros graves. Primeiro, inaugurando uma obra que já havia sido inaugurada. E segundo, você falou de Deus. Né? Como diz a palavra de Deus. Não use o nome de Deus em vão, Lula. Não zombe de Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso presidente. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos ficando por aqui. Deixa o seu like. Deixa aí nos comentários. Você acha que foi Lula que inaugurou aquela obra? Ou aquela obra já tinha sido inaugurada por Bolsonaro? Deixa lá. Lula ou Bolsonaro? Um abraço. Até o próximo vídeo.